Hoje é um tempo de recomeço na casa de Deus Pai. A esperança na casa de Deus Pai. E você veio hoje, talvez, consagrar ao Senhor o seu ano, o ano de 2024. Alguns de nós temos alguns desafios nesse ano. E eu queria, nesse momento, fazer um momento de oração, onde você pudesse consagrar ao Senhor a sua vida, consagrar ao Senhor esse ano que estamos começando, talvez consagrar ao Senhor algumas expectativas, porque nós estamos na casa de Deus Pai. E aí eu queria convidar você que tem um motivo assim, muito significativo e quer apresentar ao Senhor, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Esse é um ato em que você simbolicamente diz: eu quero entregar nas mãos do Senhor. E aí você vai dizer o que você quer entregar ao Senhor. Então saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, consagrando a Deus sua vida, consagrando a Deus esse ano, colocando diante do Senhor aquela expectativa forte que você tem, talvez aquele desafio enorme que você tem, um desejo grande que você tem. E eu queria que você pudesse mentalizar isso, memorizar isso. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor lembra daquele dia que o senhor pediu para a gente ir lá na frente? Eu fui lá na frente e pedi a Deus uma menina, porque a gente já tinha um menino e o meu marido queria uma menina. E eu fui lá na frente, saí do meu lugar, fui lá e disse: Deus, em nome de Jesus, me dá uma menina. Aí eu disse: lembro desse dia. Então, eu quero dizer para o senhor que o meu bebê vai ser uma menina. E nós conhecemos esse bebê. Esse bebê chama-se Manu. Manu, filha da Paula. E a Paula pediu a Manu em um culto como esse. Por isso esse fato de você deixar o seu lugar e vir aqui precisa ter um significado na sua vida. Qual a sua motivação? O que te fez sair do seu lugar e vir aqui? Guarde isso e com fé apresente isso ao Senhor, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai honrar a sua fé. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Pai querido, aqui estamos nós diante do Senhor no início de ano, um tempo de recomeço, um tempo de reafirmar compromisso com o Senhor, compromisso com a tua igreja, compromisso com a tua palavra, compromisso com a tua vontade, com a tua verdade. Alguns de nós deixamos nosso lugar motivados, ó Deus, por algo muito significativo. Alguns de nós queremos simplesmente a presença poderosa do Senhor em nossa vida nesse ano de 2024. Outros deixaram seu lugar com expectativas para este ano. Alguns têm expectativas de conquista, de vitória, de conclusão. Alguns têm expectativa de avanço profissional, estudantil, relacional. Alguns têm expectativa, ó Deus, de construir famílias dentro daquilo que é o projeto do Senhor. Alguns estão deixando o seu lugar, apresentando ao Senhor situações e circunstâncias desafiadoras. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor contemple a fé do teu povo. Quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor realize milagres, libertação, transformação. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre o seu povo bênçãos sem medida.
e que cada um de nós que deixamos nosso lugar e aqui chegamos, possamos orar todo esse ano pelo motivo que nos motivou aqui chegar. Quero pedir, Pai, que o Senhor, que conhece cada coração, abençoe cada vida, em nome de Jesus, amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. As crianças vão para o ministério infantil, vão cultuar ao Senhor ali, com os tios, né? O tio Marcel ainda não chegou das férias, mas os outros tios estão aí, ó, coisa linda. Nós estamos falando sobre orações que farão diferença em 2024. Essa oração fará diferença na sua vida em 2024. Nós começamos falando sobre oração de confissão. Se você não assistiu, não viu, assista, está gravado no YouTube. A oração de confissão é a oração que Deus gostaria de ouvir. E a oração de confissão gera arrependimento, traz cura para o coração, para a alma, produz novas expectativas, aproxima você de Deus. Por isso a gente fez hoje aqui na hora da ceia uma oração de confissão de pecados, na expectativa de que os corações estejam arrependidos, que os corações recebam a cura. Oração de confissão pode redirecionar novas expectativas. Porque às vezes a gente pensa que o bom para nós em 2024 é aquilo, e aí quando oramos, confessando, o Espírito de Deus nos mostra uma outra direção e a gente vai perceber que a expectativa que Deus quer para nós é melhor, é essa outra. Hoje pela manhã nós falamos de oração de salvação. E eu falei que a salvação, ela é salvação eterna, mas também pode ser salvação de uma situação. Hoje à noite alguém disse assim: pastor, hoje pela manhã eu me emocionei com a mensagem, porque eu me identifiquei com Bartimeu. A oração de salvação, ela é precedida por um senso de urgência. A oração de salvação é movida pela perseverança. É feita com humildade. A oração de salvação revela a sua real necessidade. Então, eu sei que não tem outro caminho a não ser buscar ao Senhor. E eu falava hoje pela manhã que, mesmo estando no hospital, sendo bem cuidado, como era o caso do João Pedro, a Silvia pediu oração em todos os grupos da igreja. Um pedido de oração de salvação, porque o João Pedro precisava receber um novo acesso. E ela então colocou na intercessão, nas mulheres, nos casais, em todos os grupos que ela estava. Porque essa oração expressa a real necessidade. Hoje à noite eu queria falar com você sobre a oração de libertação. Tem muita gente que vive oprimido. Tem muita gente que vive preso a circunstâncias do seu passado. Tem muita gente que vive preso a pecados cometidos no passado. Tem muita gente que precisa se libertar de pensamentos, de circunstâncias, de situações. Existem pessoas que precisam se libertar da mão do inimigo de nossas almas. Tem gente que precisa se libertar de influência satânica, demoníaca.
Tem gente que precisa se libertar de um relacionamento escravizador, se libertar de uma situação de opressão. Tem gente que precisa se libertar dos seus próprios pensamentos, vozes que nos dizem que nós não somos capazes. A mensagem de hoje tem por tema oração de libertação e encontra-se no texto de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 27. Uma história interessante, verdadeira. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Essa história é um relato de um pai que sofre quando perturbações espirituais dominam a vida do seu filho. Talvez a libertação, a oração de libertação que você vai fazer hoje, talvez não seja pela sua vida. Talvez seja pela vida do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, do seu neto, da sua neta, do seu pai, da sua mãe. Esse homem apresenta desesperadamente a situação do seu filho e apresentou primeiramente aos discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração. Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, naquele ambiente extraordinário onde houve uma manifestação de Deus. As nuvens desceram e apareceram ali Moisés e Elias. E os discípulos queriam fazer ali uma tenda. É tão gostoso estarmos na presença de Deus. Vamos fazer uma tenda. E Pedro disse: Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Nós não precisamos de tenda. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Mas lá no vale,
os outros discípulos estavam precisando de graça, de poder para curar, para libertar, para transformar a vida daquele pai e daquele menino que desde a infância era atormentado por espírito imundo. Eu me lembro que certa vez, no prédio onde eu moro, as pessoas sabem que eu sou pastor. E um vizinho do mesmo andar disse: pastor Ilquias, eu queria saber se o senhor vai na casa das pessoas orar. Falei: vou, com maior alegria. Eu queria que o senhor fosse orar na casa da minha irmã, porque ela tem 2 filhas, e as meninas têm dificuldade de dormir. E eu queria que o senhor fosse lá fazer uma oração. E aí marcaram um dia, eu fui lá, e foi muito legal, fui muito bem recebido. Eu gosto muito de visitar, e se você quer receber uma visita minha, é só marcar com a Helenita. Agora que eu vou deixar a presidência da convenção, estarei aí o ano inteiro. Quem nunca recebeu uma visita do pastor, precisa marcar. Eu preciso ir, tá bom? Só marcar. E aí, quando eu cheguei naquela casa, aquela mulher muito alegre por receber o pastor na sua casa, ela disse: pastor, tem alguma coisa estranha, meus filhos não conseguem dormir. E eu queria que o senhor fizesse uma oração. Eu disse: mais do que uma oração, eu gostaria de olhar um ambiente onde seus filhos dormem. E a gente foi fazer uma vistoria na casa. E quando cheguei ali, vi alguns brinquedos, que são brinquedos comprometedores. São brinquedos consagrados a demônios, que são vendidos por aí, por esse mundo de opressão, para perturbar as crianças. E eu disse: esse brinquedo aqui, quem deu? A gente comprou. Ele disse: olha, esse brinquedo, ele tem comprometimento espiritual. E a gente tirou o brinquedo. Uma vez eu fui chamado por uma senhora crente velha. Você sabe o que é crente velho? Tem algum crente velho aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Isso. Crente velho é quem tem muitos anos de vida cristã. A Tília e Beth não levantaram a mão, sou crente novo então. A 3ª geração de batista é crente novo. 4ª geração de batista. Então você é crente mais do que velho. Crente velho é aquele que tem mais de 10 anos de vida cristã, mais de 15 anos de vida cristã. E uma pessoa me chamou e disse: pastor, essa pessoa tinha mais de 30 anos de vida cristã. Disse: pastor, tem alguma coisa errada na minha casa. Falei: por quê, querida? Eu não sei, pastor, eu sinto uma opressão nesse lugar. Falei: mas o que é que está acontecendo? Eu queria que o senhor fizesse um tour na minha casa. Olhasse tudo, pastor, tem alguma coisa aqui que não é de Deus. E aí eu fui fazer o tour com ela, e ela veio, me levou na frente. Essa é a casa, é a biblioteca. Aí eu entrei na biblioteca. Esse é o quarto de fulano, de Beltrano. Quando chegou no quarto dela, ela entrou na frente, pegou um negócio e eu andando com ela. E tal. Eu disse: pastor, o senhor não viu nada? Eu falei: não vi nada, querida. Está tudo tranquilo. Eu disse: pastor, tem uma coisa que eu recebi. Eu falei: o que foi que você recebeu? Aí ela mostrou uma coisa simples, uma coisinha bonita, um anjinho de cristal que quando liga, a luzinha dentro dele acende. Aí eu falei: quem te deu esse anjinho? Ah, foi minha irmã, que eu amo muito, que me quer muito bem. Falei: a sua irmã tem alguma religião? Ah, ela tem religião. Falei: qual é a religião da sua irmã? Aí ela disse que era uma religião que parece cristã, mas não é cristã. É uma religião enganadora,
que tem adoração, que invoca espíritos. E eu disse, olha, esta pode ser a coisa que está deixando a sua casa em uma atmosfera ruim. Não há nada demais nesse copo de água, mas se eu consagro esse copo de água ao Senhor, vai ser uma bênção para você. Se alguém consagrar esse copo de água ao inimigo de nossas almas, e se você não tiver sua vida firmada em Jesus, isso pode trazer perturbação para o seu lar. E ela disse, pastor, o que é que eu faço com isso? Falei, quebra isso e joga fora em nome de Jesus. E ela fez isso. E daquele dia em diante ela experimentou a paz de Cristo Jesus que excede todo entendimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos hoje em uma sociedade onde tudo é permitido, tudo é tranquilo, tudo é bom, e muitas vezes nós não percebemos a influência que não é de Deus em algumas coisas em nossa vida. Deixamos entrar em nossa casa coisas que não precisamos. Essa experiência com a minha netinha é legal. Ela está assistindo o desenho, depois, vovô, eu não quero esse negócio aí, porque esse negócio não é de Deus, não. Eu falei, é verdade, filha. E a gente tira do YouTube. E ela não assiste o YouTube sozinha, viu? A gente, um adulto está junto. Tem alguns desenhos que eles trazem coisas do inimigo. E ela, com 3 anos de idade, já sabe. Isso não é de Deus, né, vovô? Eu disse, não, meu amor. Eu não quero ver isso. Falei, muito bem. E, na verdade, ela tem 3 anos. Mas eu tenho orado, e nós temos orado, para que ela tenha uma experiência salvadora com Jesus. Um dia desse eu botei um vídeo dela pregando, e eu fiquei tão feliz. Ela pregando e imitando o vovô. Falei, pregadora chegando. Mais do que pregadora, tem que ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Me espanta crentes velhos que não sabem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você se sente verdadeiramente livre? Libertação tem a ver com liberdade. E estar livre é viver. Viver, alçar voo. Estar livre é poder sonhar. Prisão é o oposto da libertação. Prisão tem a ver com reclusão, detenção, estar acorrentado, não ter mobilidade, sem expressão, se vê obrigado a fazer uma coisa que você sabe que não é certa. Tem muita gente que vive escravizado, acorrentado, e não é isso que Deus quer para os seus filhos. Deus nos criou para a liberdade, liberdade de fazer tudo no tempo certo, liberdade de escolher fazer o que é certo. O final dessa história aponta para o menino livre, um menino curado, mas tudo isso só foi possível por causa da oração de libertação que o pai do menino fez. Tem gente na igreja preso a um trabalho que ele sabe que não é de Deus, um trabalho que ele sabe que não edifica, mas ele ganha tão bem. Eu já passei por isso. Eu já trabalhei em uma empresa e ganhava muito bem, mas eu percebi que aquilo não era de Deus e aquilo não estava certo. Que dificuldade de deixar aquele trabalho porque ganhava muito bem. E geralmente os trabalhos que pagam bem, eles trazem para nós alegria, edificação. Nós não queremos abrir mão desses trabalhos. Mas se a gente sabe que isso não é de Deus, a gente tem que abrir mão. E eu entrei de gaiato no navio, estou falando de 32 anos atrás, eu não sabia que aquela situação era ilegal. E eu estava ali feliz da vida, trabalhando em uma situação ilegal.
Aí quando eu descobri que aquilo era ilegal, eu queria sair. Quem disse que eu queria sair? Ganhava bem. Aí eu senti de Deus muito forte. Eu ainda estou protegendo esse lugar por causa de você. Mas se você não sair, você vai cair com esse pessoal. E aí não fique me julgando não, eu não sou nenhum bandido não. Naquela época tinha reserva de mercado no Brasil. Os computadores eram vendidos só 2 marcas, não podia entrar outras marcas no Brasil. Os melhores computadores não podiam ser vendidos no Brasil, porque não podia importar. Só podia vender Itautec e Microtec. Eu, chegado do Nordeste, nunca tinha visto um computador na minha vida. Consegui um emprego para vender o 286, que vocês não sabem o que é isso. Quem sabe? Vocês sabem o que é 286? Gente, eu vendia e aí me deram um emprego maravilhoso. Vender 286, falei, como é que é? O que é isso? Aí me explicaram, eu sempre fui um bom vendedor. Bom vendedor vende tudo. Me explicaram, eu não sabia ligar um computador, mas vendia 30 máquinas por mês. $1.200 cada máquina. Gente, era um negócio maravilhoso. Fátima morava lá em Recife e eu tinha o objetivo de vender 25 máquinas por mês. E eu cheguei para minha patroa, muito querida, minha amiga até hoje, disse assim, olha, se eu vender 25 máquinas, eu posso ir para Recife? Eu disse, pode. Início do mês. Falei, se eu vender amanhã 25 máquinas, eu posso ir para Recife? Pode. Aí eu entrei em uma negociação na Rede Ferroviária Federal aqui, vendi 30 máquinas. No dia 7, eu estava em Recife, cheio da grana, curtindo a vida. Mas isso é ilegal. Falei, poxa, abrir mão disso é complicado. Aí decidi abrir mão disso. Deixei esse emprego. 15 dias depois, a Polícia Federal bateu lá. Prendeu todo mundo. Só não me prendeu porque o investigador estava ali e eu estava vendendo um carro. Eu tinha um carro que era uma máquina naquela época. Estou falando de 1992. Tinha um carro chamado Passat. Bom, hein, Júnior? Aquele carro voava, rapaz. Era um carrão, mas eu estava vendendo aquele carro. E como não tinha telefone, eu usava o telefone da loja. Anunciei em um jornal que tinha naquela época chamado Alô Negócio. Estou vendo que tem muita gente aqui, igual a mim, página amarela. E aí eu estava ali anunciando, chega o investigador, eu não sabia quem ele era. Você está vendendo esse carro? Eu falei, estou. Quanto é que é? Deu valor. Ele disse, posso dar uma olhada nele? Eu falei, por favor, abri lá, mostrei o carro novo, bonitão. Disse, você trabalha aqui? Eu disse, não, não trabalho mais. Não trabalha mais por quê? Não, trabalhei até 15 dias atrás. O que é que eles vendem aí? Aí eu passei toda a ficha. Eles vendem computador. Qual computador? Microtec, Itautec também vende. Mas tem aqueles mais modernos, tem também, 286, 386, vende também. Como é que eu faço? Falei, olha, você vai lá dentro, conversa com o pessoal, porque eu não sei, não trabalho mais aí. Aí no dia que o delegado chegou lá com todo mundo, fechou tudo, eles pegavam os pedidos lá, eu era o maior vendedor da loja. Aí os caras, quem é esse Ilquias? Era um vendedor nosso. Disse, não, eu acho que esse Ilquias é o dono da loja, vocês são testa de ferro do Ilquias. Aí aquele investigador disse, não, delegado, esse é aquele que eu te falei que estava vendendo um carro. Ah, tá, fui salvo por causa disso. De vez em quando, essa minha amiga vem aqui na igreja, ainda hoje, nós somos amigos até hoje. Eles foram condenados, tiveram que pagar a cesta básica, tiveram que... tudo aquilo. Às vezes a gente vive escravizado porque a gente ganha tão bem. Às vezes a gente fica escravizado com relacionamentos que nos fazem aparentemente bem, mas são escravizadores. Deus não quer isso para nós.
Deus quer que nós vivamos uma vida de liberdade. Hoje eu estou falando isso aqui, está sendo gravado. E aí o pessoal que está assistindo o culto, assim, o presidente da Convenção Batista Brasileira confessou um crime publicamente. Mas eu já preguei um sermão por aí que diz assim: o meu passado me condena, porém não me define. Porque a graça de Deus me libertou, me salvou. Quando eu olho para esse texto, eu quero aprender alguma coisa com a experiência que a gente viu nesse texto. O que uma oração de libertação requer daqueles que desejam encontrar cura para a sua vida. Uma oração de libertação requer, em primeiro lugar, levantamento das áreas aprisionadas. Eu preciso identificar o que me aprisiona, o que me algema, o que me torna acorrentado. Muitas vezes é uma sensação, muitas vezes é uma busca desenfreada pelo prazer, muitas vezes é benefícios materiais, financeiros. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho. E ele então coloca quais são as áreas. Ele está com um espírito que o impede de falar, que joga-o no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica endurecido, rígido. A primeira coisa que o pai do menino faz quando se encontra com Jesus é fazer um relato das áreas aprisionadas da vida do seu filho. Sem esse levantamento, nenhuma oração de libertação será eficaz. Nós temos aqui na igreja um programa de libertação. E nós temos aqui um estudo de libertação para pessoas que estão aprisionadas, pessoas que recebem opressão demoníaca, pessoas que muitas vezes recebem entidade demoníaca. E no gabinete nós fazemos exatamente esse programa de libertação, e o primeiro estudo é para identificar as áreas aprisionadas pelo maligno, pelo demônio. Aí você pode me dizer: mas pastor, eu não tenho demônio. Mas existe algo que te aprisiona? Existe algo que te obriga a fazer uma coisa que você sabe que não é de Deus, que não deve fazer? É preciso identificar a origem disso. Hoje você é convidado a pedir ao Espírito Santo para sondar o seu coração, para trazer à memória todas as áreas aprisionadas da sua vida. A Bíblia diz em Lamentações 3:40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Salmo de número 139, por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre no caminho da vida eterna. Você nunca será liberto de áreas aprisionadas sem um honesto inventário moral, sem um honesto inventário espiritual, e muitas vezes alguns vínculos que foram feitos no passado precisam serem identificados, precisam serem renunciados. Uma vez eu fui chamado para visitar uma pessoa que era tomado por demônio, e eu cheguei naquela casa, e é uma sensação muito ruim, gente. Aquela época era uma época que aqui vinha muitos endemoniados. Eu vivia expulsando demônio aqui, durante a tarde. Aí vinha uma pessoa alcoolizada e o demônio tomava o corpo, a mente, e a gente tinha que expulsar o demônio. É desgastante, é ruim. Eu comecei a fazer uma oração.
para que Deus colocasse o sangue de Jesus ao redor deste ambiente. E todas as pessoas que entrarem aqui, ainda que tenham vínculos com os demônios, entre e experimente a libertação ao entrar aqui. Porque era horrível. Toda tarde, gente que não era da igreja, vinha para cá e eu tinha que expulsar. E eu me lembro que essa pessoa morava lá em Colombo e eu fui para lá e foi uma batalha tremenda. Depois que a gente expulsou o demônio, eu fui fazer esse inventário. Me conte aqui como é que é seus vínculos no passado. Quais as religiões que você frequentou? Quais os elementos que você tem em mãos, em casa? E aí ele disse, pastor, eu tenho um livro de São Cipriano aqui em cima do forro. Ele sabia o vínculo que tinha. Eu falei, sobe lá e tira esse livro, em nome de Jesus. E ele subiu, pegou o livro, nós queimamos o livro, mas foi preciso identificar o vínculo, foi preciso renunciar ao pacto, foi preciso negar-se a si mesmo. Você nunca será liberto de áreas aprisionadas sem um honesto inventário moral e espiritual. Alguns de nós não recebem demônio, mas têm vínculos negativos por algo vivido ou sofrido no passado. Hoje é uma noite de libertação em nome de Jesus. Segunda coisa, uma oração de libertação requer rejeição das mentiras de Satanás. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Respondeu, desde a infância. Não podemos precisar a idade do menino, mas o próprio pai afirmou que ele estava aprisionado desde a infância. Logo não era um menino tão novo assim. Logo não era um menino de pouca idade. Já era um adolescente, já era um jovem. Talvez essa família tenha vivido até aquele momento acreditando na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a sua vida. Quando você acha que não há mais jeito para os seus aprisionamentos, quando você pensa que não há mais solução para as dores, para as lutas, para os sofrimentos pelas quais você passa ou vive, você está acreditando na mentira de Satanás. Sempre foi assim. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. É um Deus que tem todo o poder. É um Deus que cura, que liberta, que transforma. Preste atenção no que a Bíblia fala a respeito do inimigo de nossas almas, lá em João 8, versículo 44. O inimigo de nossas almas, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Por isso que o Evangelho combate a mentira. Muita gente nunca frequentou ambientes comprometidos com o maligno, mas nutre mentira nos lábios. Eu costumo dizer, anda com o pai da mentira na boca. Crente mentiroso precisa sofrer uma intervenção de Deus. Crente mentiroso precisa sofrer uma intervenção de Deus. Não há tolerância para a mentira. Eu me lembro de Pedro pregando na igreja primitiva, de repente, alguém vende uma propriedade e doa tudo para o Senhor. Esse coração generoso desse alguém gerou inveja. Pessoas generosas, elas são muito queridas. Pessoas generosas, elas são destacadas. E Barnabé vendeu tudo que tinha, e entregou
apóstolos, disse, olha, esse dinheiro aqui é para poder socorrer os necessitados, dar refeição para os que não têm. E Barnabé, então, entra para a história. Até hoje a gente canta o hino de Barnabé, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Vendeu tudo que tinha. Isso causou inveja em um casal chamado Ananias e a esposa dele, Safira. Ser casado com mentiroso é muito ruim. Só pode ser casado com mentiroso um outro mentiroso. Vamos com calma aí, porque de repente a gente tem alguém lidando com isso aqui. Então vamos orar para que haja libertação da mentira. Se o seu marido gosta de mentir, vamos orar hoje e vamos libertar em nome de Jesus. Se a sua esposa ela mente, vamos libertar em nome de Jesus, porque a mentira é coisa do diabo. A mentira vincula, dá autoridade ao inimigo de nossas almas, dá legalidade. E aí eles fizeram um pacto, vamos vender a propriedade? Você viu como Ananias falando para Safira, vocês viram como Barnabé recebeu um destaque porque doou tudo? Vamos vender aquela propriedade que está lá, que a gente não usa mesmo, só que aquela propriedade ela custa lá 200 mil reais. Mas a gente não vai dar tudo não, a gente vai dar só 50%, vamos dar 50 mil. E nós vamos dizer ao pastor lá que a gente deu, pastor não, nesse negócio de pastor com dinheiro, pega muito mal. Né? A gente aqui não tem nem acesso ao dinheiro. Deixa ele aí para ver até onde ele vai. Deixa aí para ver até onde ele vai. Aí disseram assim, ó, vamos lá e dizer, vendi uma propriedade por 50 mil reais, aqui está o dinheiro para fazer bem aos pobres. Só que o Espírito Santo revelou a Pedro. E aí ele chega, entrega lá os 50 mil e diz, olha, vendemos a propriedade e aqui está todo o dinheiro. O Espírito Santo quis trazer um ensinamento à igreja, revelou a Pedro e disse, Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Não se mente. Agora aqui estão esses homens que vão levar você para fazer o seu sepultamento. E ele caiu, duro, e levaram. Depois chega Safira, a mulher alinhada com o marido. E aí ela chega e diz, Safira, quanto custou a propriedade? Ah, custou 50 mil, tem certeza? Tenho. Isso aqui estão os homens que acabaram de levar o corpo do seu marido, vai levar o seu também. Ela, puf, caiu. Meu Deus. Vou fazer uma profecia hoje aqui. Vou fazer uma profetada. Eu, no passado, queria ter esse dom de revelação. Quando alguém viesse mentir para mim, eu queria dizer, olha, você vai morrer agora. Mas Deus sabe o meu coração, sabe que eu posso pecar com esse negócio. Não me deu esse dom. Mas o que eu quero dizer é que algumas mentiras dominam a mente de muita gente. Vozes que me dizem que eu não sou quem eu sou. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, que eu não tenho condição. Vozes que me dizem que eu nunca vou conseguir. Vozes que me dizem que eu sempre estarei escravizado, são mentiras de Satanás. A Bíblia comprova que é possível encontrar libertação para as nossas prisões. João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E muitas vezes nós acreditamos em coisas que não existem.
Coisas que são mentiras do inimigo, quando um pai querendo ajudar uma criança, diz, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso entra no coração, a criança crê nisso. É uma mentira criada por Satanás. E o indivíduo passa a vida inteira querendo provar para os outros que ele é capaz. Quais são as mentiras que você tem ouvido e que tem te aprisionado, que tem impedido que você viva a vida abundante que Jesus tem para você? Uma oração de libertação requer desejo autêntico pelo livramento. Versículo 22. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que não faltou ao pai do menino foi o desejo autêntico, verdadeiro pelo livramento do seu filho. Sua intercessão foi sua última tentativa, mais sincera e verdadeira. Aliás, ele já havia feito esse pedido aos discípulos de Jesus, mas eles não tinham conseguido nada. Uma coisa é você saber das suas prisões, outra coisa é ter vontade de deixá-las. Quer ver? Alguns querem se libertar de alguns pecados, mas os pecados são prazerosos. Dificilmente um pecado não traz prazer. Os pecados na hora são prazerosos, depois eles são acusativos, depois eles são constrangedores, depois eles são opressores. Você é atraído para um pecado, no momento você está gostando daquele negócio, depois você se sente um lixo. Você se sente oprimido. Por isso tem muita gente querendo ser liberto das suas prisões, mas não tem vontade de deixá-los. Ninguém pode querer a sua libertação mais do que você mesmo. Quando a gente ora para que Deus liberte um filho, um parente, alguém, a gente quer muito a libertação, mas não depende de nós. Então a gente tem que pedir a Deus que o Espírito Santo constranja, quebrante, trabalhe. E muitas vezes, para melhorar, tem que piorar. E aí, quando não é com a gente, uma situação difícil acontece, a gente diz, olha, estava orando para você cair em si, isso aí é porque chegou a hora de você experimentar a libertação do Senhor. Uma oração de libertação requer uma confiança inabalável no poder de Deus. Versículo 24, Jesus não gostou da resposta daquele homem. Se podes, liberta meu filho. E Jesus responde, se podes? Quem você pensa que eu sou? Ao contrário do personagem de hoje de manhã, que sabia que ele era o filho de Davi, esse homem, não conhecendo Jesus direito, diz, se podes, liberta. Quem você pensa que eu sou? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Por isso o ato de você deixar o seu lugar e vir aqui é uma afirmação para Deus e para você mesmo que você crê. Crê na intervenção de Deus. Tem gente que não gosta de sair do seu lugar. Tem gente que diz assim, não, meu Deus crê em tudo. E o Deus que vai fazer, se eu for lá na frente, é o mesmo Deus que vai fazer eu aqui sentado. E eu tenho aprendido que na Bíblia tudo vai requerer primeiro confiança, para depois vir a bênção. O dízimo, por exemplo, primeiro você entrega, depois você percebe como isso é bênção. Eu creio. Toma o teu leito e anda. Senhor, eu estou desde nascença em cima desse leito, o Senhor não percebeu ainda que eu preciso de um milagre que não requer de mim esforço nenhum? Jesus disse, toma o teu leito. Ele creu, levantou-se, tomou o leito e andou. Creu primeiro, foi abençoado depois. A Bíblia está cheia de exemplos assim.
se creres, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus disse àquele homem que tudo é possível. Ele não esperou um dia, ele não deixou para o domingo seguinte, ele não esperou para a semana seguinte. No mesmo dia, ele disse: eu creio. O pai do menino faz uma declaração de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho. Por isso hoje você é desafiado a fazer uma declaração de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho, sua filha, sua nora, seu neto, seu pai, sua mãe. Ainda que ele não esteja aqui, aonde ele estiver, você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. Precisamos praticar a nossa fé. Sobre fé, a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, por quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o buscam. Nós somos desafiados a buscar ao Senhor. Na sua oração de libertação, aquele homem apresentou a Jesus as áreas aprisionadas do seu filho, rejeitou as mentiras de Satanás, desejou verdadeiramente ver o seu filho liberto e, por fim, confiou no poder de Deus, pedindo-lhe apenas misericórdia. E qual foi o resultado? Está aqui, versículo 25 e 27. Quando Jesus viu que era uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Quando a gente faz uma oração de libertação, Jesus entra em cena e nos toma pela mão e ele recompensa a nossa fé. Pergunta para você hoje: chegou a hora? Chegou a hora de você fazer a oração de libertação. Talvez para a sua vida, talvez para áreas emocionais da sua vida, talvez para áreas relacionais da sua vida, para áreas espirituais da sua vida. Você vai precisar fazer um levantamento dessas áreas. Quais são as áreas que me aprisionam, que não permitem que eu viva a vida abundante que Jesus tem para mim? Talvez você precise se libertar das mentiras de Satanás que tem sido falado para você desde muito tempo atrás. Mas hoje você precisa de um desejo autêntico de experimentar a libertação, de uma confiança inabalável. E isso pode ser para você, mas pode ser também para alguém que não está aqui. Pode ser para um parente, para um amigo, para um vizinho, para alguém que você conhece. Durante muito tempo aqui na igreja, nós tínhamos uma pessoa que dizia que era da igreja. O Mário. Conheceu o Mário, Samara? Não é da sua época? Não? Quem é da época do Mário aqui? Lembra do Mário? O Mário vivia bêbado, Irani. E ele entrava aqui bêbado. E quando alguém conversava com ele, ele dizia: eu sou da igreja Batista Lindóia, da igreja do pastor Ilquias. E a gente orava pela libertação do Mário. Até que um dia Deus o libertou. Mas o libertou levando para a glória. Ele já tinha confessado Jesus mais de uma vez, mas não conseguia vencer aquele vício infernal. Um dia o Mário morreu. Eu fiquei triste porque eu não soube nem onde estava sendo sepultado. Eu queria que ele viesse para aqui, ó. Eu ia fazer um culto de gratidão pela vida do Mário aqui. Você conheceu o Mário? Eu vivia aqui na rua. Quantas vezes nós oramos para que Deus libertasse o Mário?
Todos nós temos em nossa família pessoas que são escravizadas, que precisam de libertação. Por isso eu queria encerrar fazendo uma oração de libertação, e eu queria convidar você a fazer comigo essa oração de libertação. Eu queria que nós pudéssemos fazer essa oração, para que Deus libertasse áreas de nossa vida ou áreas da vida de pessoas que nós amamos e que Jesus também ama. Mas eu queria que você abrisse a boca e lesse comigo esta oração, crendo que Deus tem poder para libertar. Vamos ler todos juntos? Podemos ler? Vamos lá? Pai, por favor, perdoa-me pela dureza do meu coração. Leva embora os falsos pensamentos que tenho a teu respeito e ajuda-me a conhecer-te melhor. Deus, verdadeiramente hoje eu decidi que desejo ser liberto da dor que está em meu coração, do vício que tem me destruído, do trauma que traz amargura, do ressentimento que me corrói e de todo o meu sentimento de culpa. Quero deixar toda a minha fraqueza em tuas mãos. Quero libertação, quero cura, Senhor. Quebra as correntes que me prendem ao meu passado. Tira todo ódio e rancor do meu coração e ajuda-me a liberar perdão para quem me fez mal e a pedir perdão a quem ofendi. Que o Espírito Santo sonde a minha vida e me ajude a lembrar de todas as minhas áreas aprisionadas, que eu não dê ouvidos às mentiras de Satanás, que haja um desejo autêntico no meu coração pelo livramento e que eu confie de forma inabalável no seu poder. Ajuda-me na minha incredulidade. Pai, eu quero sair deste lugar com uma vida livre para viver tudo o que o Senhor já preparou para mim. Eu peço perdão pelos meus pecados e comprometo-me a continuar o meu processo de libertação, dia após dia, crendo que os melhores dias na sua presença ainda estão por vir. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. E talvez essa oração que você fez, colocando tudo na primeira pessoa do singular, seja a oração que o seu parente, que aquela pessoa precisa fazer. E se você fez essa oração, pensando naquela pessoa, tudo é possível ao que crê. Aqui, essa oração liberta lá, se você crê. Essa é uma oração que fará diferença no ano de 2024. Vai ficar gravado. Você pode de novo ouvir e fazer essa oração pensando naquela pessoa que Jesus ama, e você vai ver o poder libertador de Jesus. Pai querido, aqui estamos nós e queremos entregar ao Senhor nossas vidas. Queremos entregar ao Senhor as pessoas que nos vieram à mente nesta noite. Colocar diante do Senhor situações que traziam aprisionamento à vida de muita gente. Nós cremos que o Senhor tudo pode. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, transforma. Em nome de Jesus, purifica. Em nome de Jesus, traz nova vida. Quero pedir que o teu amor domine nossa mente e nosso coração. Nós que não éramos povo e agora somos povo teu.
Nós que não tínhamos alcançado a graça e a misericórdia, e agora temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.